Nabal, Abigail e Davi, lucidez ou insensatez, de que lado você está na guerra espiritual? Primeiro livro de Samuel capítulo 25 versículos do 2 ao 21, certo homem de Maom, que tinha seus bens na cidade de Carmelo, era muito rico. Possuía 1000 cabras e 3000 ovelhas, as quais estavam sendo tosquiadas em Carmelo. Seu nome era Nabal e o nome de sua mulher era Abigail, mulher inteligente e bonita, mas seu marido, descendente de Calebe, era rude e mau. No deserto, Davi ficou sabendo que Nabal estava tosquiando as ovelhas. Por isso, enviou 10 rapazes e lhes disse: levem minha mensagem a Nabal, em Carmelo, e o cumprimentem em meu nome. Digam-lhe: longa vida para o Senhor. Muita paz para o Senhor e sua família. E muita prosperidade para tudo que é teu. Sei que estás tosquiando tuas ovelhas. Quando os teus pastores estavam conosco, nós não os maltratamos, e durante todo o tempo em que estiveram em Carmelo não se perdeu nada que fosse deles. Pergunte a eles, e eles lhe dirão. Por isso, seja favorável, pois estamos vindo em época de festa. Por favor, dá a nós teus servos e a teu filho Davi o que puderes. Os rapazes foram e deram a Nabal essa mensagem, em nome de Davi. E ficaram esperando. Nabal respondeu então aos servos de Davi: quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia, muitos servos estão fugindo de seus senhores. Por que deveria eu pegar meu pão e minha água, e a carne do gado que abati para meus tosqueadores, e dá-los a homens que vêm não se sabe de onde? Então, os mensageiros de Davi voltaram, e ao chegarem, relataram a ele cada uma dessas palavras. A morte de Samuel marcou o fim de um importante período na história de Israel. Samuel foi profeta, sacerdote e o último juiz levantado por Deus para liderar o povo antes que Israel pedisse um rei humano. Assim, iniciava-se a transição do período dos juízes para o período dos reis. Foi Samuel quem ungiu os 2 primeiros reis de Israel, Saul e, posteriormente, Davi. Naquele tempo, Saul perseguia Davi e já havia atentado diversas vezes contra a sua vida. Davi fugiu para Ramá, onde se encontrou com Samuel, mas Saul continuou determinado a persegui-lo. Enquanto Davi ainda fugia da perseguição de Saul, Samuel morreu, e todo Israel se reuniu para lamentar profundamente a perda do profeta. Após a morte de Samuel, Davi desceu ao deserto de Parã, próximo da região de Maom, onde estavam os rebanhos de Nabal. Naquele tempo, Davi continuava fugindo de Saul, que, tomado pela inveja e pelo medo de perder o reino, procurava matá-lo. Isso porque Deus já havia rejeitado Saul por causa da sua desobediência e escolhido Davi para reinar sobre Israel em seu lugar. Samuel declarou a Saul, conforme está escrito em primeiro livro de Samuel capítulo 13, versículo 13. Você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, deu a você. Se tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Saul perdeu o reino por agir de forma tola diante de Deus. Foi nesse contexto que surge a história de Davi encontrando outro homem marcado pela tolice, Nabal. Davi e seus 600 homens estavam buscando refúgio naquelas terras, enquanto fugiam do rei Saul. Davi e seus homens tinham sido bons para com Nabal. Nabal dificilmente poderia ter encontrado uma esposa melhor. Abigail era sábia, inteligente, prudente, corajosa, pacificadora e formosa. Uma mulher equilibrada, humilde e cheia de discernimento. Mas Abigail estava unida a um homem completamente oposto dela. O nome Nabal, em hebraico, significa insensato ou tolo. O significado do seu nome revelava o seu comportamento. Nabal era muito rico em bens materiais, porém pobre na alma e no espírito. Era arrogante, grosseiro, orgulhoso, teimoso, imprudente, insensato e perverso em suas atitudes. Financeiramente era próspero, mas espiritualmente miserável. Nabal era descendente de Calebe, homem conhecido pela sua fé, coragem e fidelidade ao Senhor, porém não escolheu seguir o mesmo caminho. Recebeu uma herança espiritual, mas escolheu viver distante de Deus. Calebe foi um dos 12 espias enviados por Moisés para observar a terra de Canaã. Enquanto 10 espias olharam para os gigantes e espalharam medo no meio do povo, Calebe e Josué permaneceram firmes, confiando que Deus entregaria a terra prometida. Por causa da incredulidade do povo, toda aquela geração morreu no deserto. Entre todos os homens daquela época, somente Calebe e Josué entraram na terra prometida. Mesmo aos 85 anos, Calebe continuava forte e disposto para a batalha, porque Deus o sustentava.
Ainda enfrentava gigantes e conquistava a terra prometida, porque permaneceu fiel ao Senhor durante toda a sua vida. Mas Nabal, mesmo vindo de uma descendência marcada pela fé, escolheu um caminho totalmente diferente. Não se parecia em nada com seu antepassado. Davi e os muitos homens que o acompanhavam protegeram os rebanhos de Nabal no deserto da Judéia, nas regiões de Maom e Carmelo. Naquele ambiente perigoso e de difícil sobrevivência, os rebanhos estavam vulneráveis a ladrões, saqueadores, animais selvagens e até ao risco dos animais se perderem no deserto árido. Enquanto permaneciam naquela região, Davi e seus homens serviram como proteção para os pastores e para os rebanhos de Nabal, impedindo prejuízos e trazendo segurança. Quando chegou a época da tosquia, estavam tosqueando suas 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, um evento anual, um momento alegre onde pastores e trabalhadores comiam e bebiam em abundância, um período de colheita e fartura. Tempo em que os rebanhos ficavam ainda mais vulneráveis. Davi soube que Nabal estava no Carmelo tosqueando as ovelhas. Nabal havia organizado uma grande festa para celebrar a tosquia anual do rebanho. Como era um homem muito rico e de grandes posses, Davi enviou servos para pedir ajuda com suprimentos, solicitando apenas aquilo que Nabal pudesse oferecer. Mas Nabal respondeu aos servos de Davi: Quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia muitos servos fogem dos seus senhores. Nabal sabia muito bem quem era Davi, embora fingisse não conhecê-lo. Ainda insinuou que Davi fosse um escravo fugitivo. Todos em Israel conheciam Davi. Foi pastor de ovelhas. Davi era conhecido por ter matado o leão e o urso. Foi arpista do rei Saul. Era conhecido por ter derrotado o gigante Golias. Era conhecido como homem de guerra e líder de guerreiros valentes. Era o chefe do exército do rei Saul. Era conhecido pelas suas vitórias nas batalhas. Tornou-se o guerreiro mais famoso e popular. As mulheres de todas as cidades de Israel cantavam pelas ruas as suas vitórias. Saul matou milhares, e Davi, dezenas de milhares. Primeiro livro de Samuel capítulo 18 versículo 7. Foi justamente esse cântico que despertou ainda mais a inveja e a ira de Saul contra Davi. Nabal sabia muito bem quem era Davi, mas fingiu não conhecê-lo. Suas palavras não nasceram da ignorância, mas do desprezo, da arrogância e da humilhação, tratando Davi como alguém sem valor e indigno. Mesmo sabendo da ajuda, da proteção e da segurança que Davi e seus homens haviam dado aos seus pastores, rebanhos e aos seus pertences de dia e de noite, durante um longo período de tempo, Nabal recusou o pedido de Davi, respondeu com grosseria aos homens enviados e desprezou aquele que havia lhe feito bem. De nada adiantou proteger os bens daquele homem no deserto, para que nada se perdesse. Ele pagou o bem com o mal. A resposta de Nabal provocou a ira de Davi. Então Davi mandou que seus homens pegassem as espadas e se preparassem para atacar. Jurou que acabaria, em um só dia, com todos os homens da casa de Nabal. Com 400 homens armados, Davi partiu em direção ao lugar onde Nabal estava, enquanto 200 permaneceram com a bagagem, total de 600 homens. Nabal tomou uma atitude insensata. Faltou prudência, bom senso e discernimento. Agiu de forma imprudente e colocou em risco não apenas a própria vida, mas também a vida da sua mulher, dos seus servos e tudo o que possuía. Ele estava provocando um homem ungido para reinar sobre Israel. Davi já vivia em fuga, perseguido por Saul, caminhando pelo deserto com cerca de 600 homens. Além disso, aqueles homens estavam com fome. O alimento era uma necessidade básica de sobrevivência, e Nabal respondeu com arrogância, desprezo e ingratidão. Sem perceber, Nabal estava atraindo o exército de Davi contra a sua própria casa. Tudo aquilo que havia construído durante anos poderia ser destruído em poucas horas. A atitude de Nabal não prejudicava apenas a ele mesmo. Sua insensatez colocava em risco toda a sua família, seus servos, seus bens e seus rebanhos. Nabal era tão arrogante que nem contou à sua esposa o que havia acontecido. Foi um dos servos que correu para avisar Abigail. Do deserto, Davi enviou mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas ele os insultou. O servo também declarou: aqueles homens foram muito bons para conosco. Durante todo o tempo em que estivemos com eles nos campos, nada perdemos. E continuou dizendo: dia e noite eles eram como um muro ao nosso redor, durante todo o tempo em que estivemos com eles cuidando de nossas ovelhas. Os servos reconheciam que Davi e seus homens haviam protegido os rebanhos e os pastores no deserto. Teria sido fácil para aqueles guerreiros pegarem ovelhas ou causarem prejuízo, mas não fizeram isso.
Pelo contrário, os homens de Davi serviam como um muro de proteção ao redor dos pastores e dos rebanhos, impedindo ataques de saqueadores, ladrões, bandos armados e animais selvagens. Naquele deserto, os rebanhos enfrentavam muitos perigos, e Davi e seus homens exerciam uma espécie de proteção não oficial sobre aquela região. Davi conhecia bem essa realidade, porque antes havia sido pastor de ovelhas. Ele sabia das dificuldades, dos perigos e do desgaste de cuidar de um rebanho em meio às montanhas, vales, colinas, precipícios e penhascos. Sabia o que era procurar ovelhas desgarradas, proteger os animais durante a noite e enfrentar ameaças constantes no deserto e nos campos. Já havia lutado contra leão e urso para defender o rebanho, arriscando a própria vida para salvar as ovelhas. Além disso, aquele era um período festivo de fartura e celebração por causa da tosquia, ocasião em que era comum realizar banquetes e demonstrar generosidade. Davi também escolheu palavras respeitosas e prudentes ao enviar seus homens até a casa de Nabal. Nabal era um homem espiritualmente tolo. Agir com tolice com as coisas de Deus pode resultar em sérias consequências. Salmos 14 verso 1, diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Corromperam-se e cometeram atos detestáveis. Isaías capítulo 32, versículo 6, pois o insensato fala com insensatez e só pensa no mal. Essas guerras físicas eram também figuras de guerras espirituais. A lei era a sombra das coisas futuras, e não a imagem exata delas. Por trás daquele conflito havia uma guerra espiritual sendo revelada. Deus deu livramento a Davi, e ele não precisou agir pelas próprias mãos nem derramar sangue para resolver a situação. Nabal, porém, colocou-se contra aquilo que Deus estava fazendo. Ele poderia ter investido no reino de Deus não apenas com seus recursos, mas também com suas atitudes, comportamento, tempo e disposição para fazer o bem. Poderia ter cooperado com o propósito de Deus, mas escolheu a rebeldia, a arrogância, o desprezo e a ingratidão. Assim, permaneceu do lado errado dessa batalha espiritual, escolheu as trevas. Abigail, porém, escolheu fazer a vontade de Deus e se posicionou do lado certo. Fazendo a vontade de Deus, com humildade e ações corretas, tornou-se instrumento de paz, impedindo destruição e cooperando com aquilo que Deus estava realizando. Os servos de Nabal sabiam que era inútil tentar conversar com ele. Conheciam o temperamento do seu senhor e entendiam as consequências da sua insensatez. Os empregados sabiam que a atitude de Nabal poderia trazer destruição sobre toda a casa e que todos também correriam o risco de morrer. Por isso, um dos servos correu até Abigail para contar tudo o que havia acontecido. Ele fez isso porque, muito provavelmente, eles esperavam Abigail pudesse fazer alguma coisa sobre aquela situação, na qual o mal já estava determinado contra sua casa. Quando Abigail ficou sabendo, se apressou para corrigir o erro do marido. Abigail estava no meio de um problema que não havia criado. Toda aquela situação tinha sido provocada pela imprudência e pela arrogância de Nabal. A Bíblia mostra que Nabal era duro, rude e maligno em suas ações. Isso não afetava apenas os negócios ou as pessoas de fora, mas atingia principalmente sua própria casa. Abigail precisava conviver diariamente com as consequências das atitudes de um homem insensato, egoísta e abusivo. Conviver com Nabal certamente lhe causava profundo desgaste emocional e psicológico. Seu comportamento rude, arrogante, insensível e dominador transformava o ambiente da casa em um lugar pesado, marcado por tensão, medo, tristeza e sofrimento emocional. Homens abusivos frequentemente ferem através de atitudes, ações e comportamentos malignos, manifestados no desprezo, na humilhação, na manipulação, na grosseria e na dureza de suas palavras e atitudes. Fazem com que aqueles ao seu redor se sintam diminuídos, desrespeitados, pressionados, silenciados e emocionalmente exaustos. Aos poucos, a paz do lar é substituída pela ansiedade, pelo sofrimento interior e pelo constante desgaste psicológico. Muitos maridos narcisistas agem dessa maneira. Movidos pelo ego, pela necessidade de controle, pela vaidade e pelo sentimento de superioridade, procuram dominar, humilhar e diminuir emocionalmente as pessoas ao redor. Frequentemente manipulam situações, distorcem fatos, perseguem emocionalmente a vítima, transferem culpa, fazem acusações injustas, espalham calúnias, difamam e tentam destruir a imagem daqueles que convivem com eles. Podem apresentar momentos de explosões de raiva, comportamentos cruéis, frieza emocional, traições, provocações intencionais de ciúmes e atitudes voltadas para alimentar o próprio orgulho,
manter controle sobre a vítima para sustentar uma falsa sensação de poder e superioridade. Muitos abusadores procuram controlar e enfraquecer emocionalmente a vítima através da humilhação, da vergonha, das comparações, das provocações constantes, da manipulação emocional e da instabilidade dentro do relacionamento, fazendo com que a pessoa viva emocionalmente confusa, desgastada e sem paz, dependente emocionalmente. A violência não se manifesta apenas por meio da agressão física. Existem palavras que ferem profundamente, humilham, destroem a autoestima e machucam a alma. A agressão verbal, emocional e psicológica também produz marcas dolorosas e profundas. A violência psicológica é uma agressão severa contra a mente, as emoções e até mesmo contra o corpo físico. Atitudes de controle, manipulação, desprezo, humilhação e desvalorização constante corroem o interior da vítima, produzindo sofrimento contínuo. Esse tipo de abuso pode desencadear ansiedade, depressão, medo, insegurança, crises de pânico, estresse intenso, traumas emocionais, isolamento social e profundo esgotamento psicológico. Muitas vítimas passam a viver emocionalmente abaladas, perdendo a paz, a alegria e a confiança em si mesmas. Em casos mais graves, o sofrimento pode levá-las até mesmo a pensamentos suicidas. Os danos não atingem apenas o emocional. O corpo também sofre as consequências desse desgaste contínuo. Dores de cabeça, dores musculares, dores nas costas, distúrbios gastrointestinais, insônia e esgotamento físico são algumas das manifestações provocadas pelo sofrimento emocional prolongado. Algumas vítimas ainda recorrem ao uso de álcool ou outras substâncias como tentativa de aliviar a dor interior e lidar com os traumas causados pelo abuso. Muitas pessoas que cresceram em famílias tóxicas, na companhia de mães, pais, filhos, irmãos, avós, tios, sobrinhos narcisistas, sofreram impactos na alma por ser alvo de algum narcisista. Nabal, com suas atitudes, tornava sua própria casa um ambiente difícil de suportar. Abigail poderia ter se tornado uma mulher amarga, endurecida e consumida pela dor diante de tudo que vivia diariamente. Debaixo do seu próprio teto havia um homem insensato, cuja arrogância, dureza e comportamento destrutivo abriam espaço para conflitos, sofrimento e destruição dentro da sua própria casa. Nabal é um homem dominado pelo orgulho, pela arrogância, pela insensibilidade e pela dureza de coração. Nabal não demonstrava nenhum interesse em corrigir os seus erros. Não se arrependeu, não mudou de comportamento. Abigail não havia causado aquela situação, mas agora estava no meio dela e precisava agir rapidamente para impedir uma tragédia. O momento era delicado e Abigail dispunha de pouco tempo, e estava se arriscando porque Davi estava irado. Abigail não disse nada ao marido Nabal, a respeito dos seus planos, sabendo que as suas palavras não poderiam fazer efeito, não seriam ouvidas, poderia ser impedida. Era um homem rude, grosseiro. Seria rude e grosseiro com ela. Ela juntou bastantes provisões, havendo reunido alimento suficiente para satisfazer todos 600 homens. Abigail não levou apenas alimentos essenciais. E disse a seus servos: vocês vão na frente, eu os seguirei. Os alimentos que enviou à sua frente tinham suavizado o coração de Davi e esfriado a sua fúria. Quando Abigail encontrou Davi, desceu do jumento, se ajoelhou diante dele e falou com humildade e sabedoria. Ela pediu perdão, reconheceu que Nabal era um homem insensato e pediu para que Davi não derramasse sangue nem buscasse vingança com as próprias mãos. Abigail também lembrou Davi de que Deus havia escolhido ele para reinar sobre Israel e que não seria bom matar pessoas por vingança. Abigail admitiu que o marido estava errado e era até merecedor de castigo, mas que a vingança não pertence a nós, mas a Deus que faz a justiça. A atitude sábia de Abigail acalmou Davi. Como Davi reagiu diante da atitude de Abigail? Davi reconheceu claramente a mão de Deus naquele encontro e disse: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Davi entendeu que Deus havia usado Abigail para impedir que ele agisse movido pela ira. Com sabedoria, prudência e humildade, Abigail conseguiu aplacar o furor de Davi, evitando um grande derramamento de sangue. Assim, ela salvou toda a sua casa, sua família, seus servos, seus animais e todos os seus bens. Davi agradeceu pela atitude sensata de Abigail e reconheceu que ela o impediu de buscar vingança com as próprias mãos. Ele percebeu que Deus tinha planos maiores para sua vida. O Senhor havia preparado bênçãos para Davi, pois um dia ele se tornaria rei de Israel.
Por isso, Davi aceitou os presentes levados por Abigail e voltou em paz para o seu acampamento, com o coração apaziguado pela bondade e pela sabedoria daquela mulher. Então lhe disse: vai em paz para a tua casa. Davi não precisou se vingar. Quando entregamos a causa nas mãos de Deus, ele sabe julgar com justiça. Mais adiante, a Bíblia relata que Deus feriu Nabal, e ele morreu. 1 Samuel capítulo 25 versículos do 36 ao 38, quando Abigail retornou a Nabal, ele estava dando um banquete em casa, como um banquete de rei. Ele estava alegre e bastante bêbado, e ela nada lhe falou até o amanhecer. De manhã, quando Nabal estava sóbrio, sua mulher lhe contou todas essas coisas. Ele sofreu um ataque e ficou paralisado como uma pedra. Cerca de 10 dias depois, o Senhor feriu a Nabal, e ele morreu. As escolhas insensatas de Nabal levaram destruição, sua morte. As escolhas de Abigail levaram a salvação, a vida. Quando Davi soube da morte de Nabal, enviou seus servos a Carmelo para falarem com Abigail. Davi nos enviou para levá-la, a fim de que você se torne sua esposa. E Abigail aceitou. Esse acontecimento também aponta para uma figura espiritual. O Rei Jesus chama para si uma noiva que está se preparando para o grande casamento. Essa noiva representa os salvos, a igreja, aqueles que aceitaram o chamado do Rei Jesus. Na antiga aliança, muitas coisas eram sombras e figuras proféticas das realidades espirituais futuras. Por isso, os reis daquela época possuíam várias esposas, como aconteceu com Davi. De forma simbólica, isso aponta para Cristo e seu povo, formado por muitos que foram chamados para fazer parte da sua noiva espiritual. Davi reconheceu as qualidades de Abigail. Aquele encontro permitiu que seu caráter fosse revelado. Sua sabedoria, humildade, prudência e bondade mostraram que ela era uma mulher temente a Deus. O Senhor livrou Abigail da aliança que tinha com um marido mau e insensato e, depois, a honrou, concedendo-lhe uma aliança melhor e um marido melhor. Deus vê o coração daqueles que permanecem fiéis, prudentes e sábios mesmo em tempos difíceis e protege os seus servos. Também nos faz refletir sobre dois tipos de alianças: a aliança com as trevas, ligada ao inimigo das nossas almas, à destruição e ao afastamento de Deus, e a aliança com a luz, ligada ao Senhor, à verdade, à vida e à salvação. Deus chama o homem para sair das trevas e entrar em comunhão com Ele, vivendo uma nova aliança baseada na graça, na verdade e na direção divina. Glórias a Deus! Aleluias!